Livro de Apocalipse, capítulo 16. Então ouvi uma poderosa voz que vinha do templo dizer aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da fúria de Deus. O primeiro anjo saiu do templo e derramou a sua taça sobre a terra. E abriram-se feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoraram a sua estátua. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue, como de um cadáver, e morreram todas as criaturas do mar. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e as fontes, que se transformaram em sangue. E ouvi o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer: Tu és justo, ó Santo, que és e que era, pois enviastes estes julgamentos, porque eles derramaram o sangue do teu povo santo e dos teus profetas. Tu lhes destes sangue para beber. É sua justa retribuição. E ouvi uma voz que vinha do altar dizer: Sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, os teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, que fez o seu fogo queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha o controle sobre essas pragas, e não se arrependeram nem deram glória a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, os seus súditos rangiam os dentes, e por causa das suas dores e feridas, blasfemavam contra o Deus do céu, e não se arrependeram dos seus atos perversos. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Eu virei inesperadamente, como ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras as suas vestes, para que não precise de andar nu e envergonhado. E os espíritos reuniram todos os governantes e os seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do trono do templo veio um forte grito: Está terminado. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões, e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade, a Babilônia, se dividiu em 3 partes, e as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e a fez beber do cálice cheio do vinho da sua furiosa ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes foram arrasados. Houve uma forte tempestade de granizo, com pedras que pesavam até 35 quilos, caindo do céu sobre as pessoas. E elas blasfemaram contra Deus por causa da terrível praga de granizo.
Capítulo 17. A grande prostituta. Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: Venha comigo, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfémias e com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e das impurezas da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela. Por que é que você está tão espantado? O anjo perguntou. Eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres, na qual ela está montada. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes onde a mulher governa e também representam 7 reis. 5 deles já caíram, o 6º está a governar e o 7º ainda não veio, mas o seu reinado será breve. A besta que esteve viva, mas agora não está mais, é o 8º rei. É como os outros 7 e também caminha para a destruição. Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para os seus reinos por um breve período, para reinarem com a besta, e concordarão em entregar a ela o seu poder e a sua autoridade. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão os seus chamados, escolhidos e fiéis. Em seguida, o anjo disse-me: As águas que você viu, onde a prostituta governa, representam as multidões de todas as nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a deixarão nua, comerão a sua carne e destruirão o restante com fogo. Porque Deus colocou no coração deles um plano que executará a sua vontade. Eles concordarão em entregar a autoridade à besta, cumprindo-se assim as palavras de Deus. E a mulher que você viu representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Capítulo 18. A queda da Babilônia. Depois disso vi outro anjo descer do céu, com grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Ele deu um forte grito: Caiu a Babilônia! A grande cidade caiu! Tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil
de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável, porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria da sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela, por ela tanto desejar luxo extravagante. Os comerciantes da terra enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que disse: Saiam dela, povo meu, não participem dos seus pecados, ou serão castigados com ela. Pois os pecados dela se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou dos seus atos perversos. Façam com ela o que ela tem feito. Deem-lhe em dobro o castigo dos seus atos perversos. Ela preparou um cálice de terror para os outros, por isso, preparem-lhe uma porção dobrada. Glorificou a si mesma e viveu em luxo. Agora retribuam com igual quantidade de tormento e tristeza. Ela se vangloriou em seu coração. Sou rainha em meu trono, não sou viúva desamparada e não tenho motivo para me lamentar. Por isso, estas pragas a alcançarão num só dia: morte, pranto e fome. O fogo a consumirá por completo, pois o Senhor Deus, que a julga, é poderoso. Os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram o seu luxo, lamentarão por ela, quando virem subir a fumaça dos seus restos carbonizados. Ficarão de longe, aterrorizados com seu tormento, e clamarão: Que terrível! Que terrível! Ó Babilônia, grande cidade! Num só instante, o julgamento caiu sobre você. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois não restou ninguém para comprar as suas mercadorias. Ela comprava grandes quantidades de ouro, prata, joias e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, produtos feitos de perfumada madeira de cedro, de marfim e de madeira preciosa, bronze, ferro e mármore. Também comprava canela e especiarias, incenso, mirra, bálsamo, vinho, azeite de oliva, farinha fina, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carroças, escravos e vidas humanas. Acabaram as coisas extravagantes de que você tanto gostava, dizem eles. Todo o seu luxo e esplendor se foram para sempre e nunca mais serão seus. Os comerciantes que enriqueceram vendendo-lhe essas coisas ficarão de longe, aterrorizados com seu tormento. Chorarão e clamarão: Que terrível! Que terrível para essa grande cidade! Ela se vestia da mais fina púrpura e de linho vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só instante, toda a sua riqueza se foi. E todos os capitães dos navios mercantes, e também os seus passageiros, marinheiros e tripulantes, ficarão de longe. Quando virem subir a fumaça, gritarão e dirão: Onde há outra cidade tão grande como essa? Chorarão, jogarão pó sobre a cabeça e clamarão: Que terrível! Que terrível para essa grande cidade! Os donos dos navios se enriqueceram, transportando pelos mares a sua imensa riqueza. Num só instante, tudo se foi. Alegrem-se com o destino dela, ó céus, ó povo santo, apóstolos e profetas,
porque finalmente Deus a julgou por causa de vocês. Então o anjo poderoso levantou uma pedra enorme, do tamanho de uma grande pedra de moinho, a lançou no mar e gritou: Assim Babilônia, a grande cidade, será derrubada com violência e nunca mais será encontrada. Nunca mais se ouvirá no seu meio o som de harpas, cantores, flautas e trombetas. Nunca mais se achará no seu meio qualquer artífice em algum ofício. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som do moinho. Nunca mais brilhará em seu meio a luz da lâmpada. Nunca mais se ouvirão em seu meio as vozes alegres de noivas e noivos, pois os seus comerciantes eram poderosos, os poderosos do mundo, e as suas feitiçarias enganavam as nações. Em suas ruas corria o sangue de profetas e do povo santo, e o sangue dos que no mundo inteiro foram mortos.